Começar, né, Marcelão? Vamos sim. Vamos sim que a gente vai ter bastante coisa para falar. Vamos Vamos lá. prestigiar quem já está aí. Perfeito. Então, vou me apresentar porque tem alguns seguidores aí que veio do seu Instagram, que talvez não me conheçam. Meu nome é Daniel Petlick, sou cardiologista, trabalho muito com medicina do estilo de vida, prevenção, ou seja, para que meus idosos, né, cheguem ao Marcelo com muito mais tranquilidade, sem tantas comorbidades. E o Marcelo Altona é um grande amigo, né? Foram inúmeros plantões no pronto-socorro do Einstein, aquelas segundas-feiras, né? Que a gente, toda segunda-feira à noite a gente estava junto, né, Marcelão? E pela qualidade do geriatra que eu acho que eu achei a pessoa mais indicada para a gente falar hoje sobre os idosos no coronavírus, né? Eu acho que muito se fala sobre o corona, que é o grupo de risco, os idosos é quem mais sofre, o que fazer, né, com nossos idosos nessa época. Então, acho que nós, como médicos, né, como provedores de saúde, acho que o mínimo que a gente tem que fazer nesse momento é ajudar a contribuir com a sociedade com informações de qualidade, né. Acho que talvez as pessoas estejam um pouquinho até saturadas de informações relacionadas ao tema, mas acho que nesse momento a gente tem que trazer informação de qualidade, porque tem muita fake news, muita coisa que não contribui, e acho que a nossa parte, que, né, já que a gente não está nesse momento lá no pronto-socorro, dando aquele gás como nossos amigos estão, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre informação de qualidade. Então vamos lá, Marcelão. Fala um pouquinho assim, por que o idoso, né? Por que ele é um grupo de risco? Né? Me fala um pouquinho sobre isso. Primeiro eu queria agradecer o convite, Dani, é um prazer estar falando aqui contigo, não só pela nossa amizade, mas também pela minha admiração pelo profissional que você é. O Daniel, para quem não conhece, e também me segue mais do que ele, o Daniel é cardiologista, ecocardiografista e também fala muito de medicina de estilo de vida, que é algo que tem tudo a ver com o envelhecimento, e acho que é fantástico a gente poder ter essa conversa, até porque a gente vai se complementar. Então, acho que isso é super interessante. Assim, por que os idosos são esse fator de risco tão mais importante, né, Dani? Acho que a grande questão está relacionada ao que a gente está vendo em relação à mortalidade. A gente sabe que o envelhecimento ele é acompanhado de uma alteração imunológica, que a gente chama de imunossenescência, ou seja, que transforma os idosos em pessoas mais suscetíveis para ter problemas infecciosos em geral, com os vírus não é diferente. Além disso, os idosos, obviamente não como obrigação, mas eles tendem a acumular um maior número de doenças crônicas. Então, desde o começo da epidemia na China, a gente pôde perceber claramente que os idosos começaram a, de alguma forma, padecer mais, né, do corona e ter as maiores complicações, né? Epidemiologicamente falando, se a gente comparar a China, a Itália, é um pouco diferente, mas provavelmente essa taxa de mortalidade de idosos diferente, ela está também muito relacionada talvez a subnotificação e também a densidade populacional e o próprio envelhecimento populacional de cada um dos países, né? Então, as demonstrações aí, os estudos que estão falando um pouco das taxas, elas variam aí de 8, 12, chegando na pior das hipóteses, vai 15%. Me fala também se você viu outras coisas diferentes, mas e provavelmente essas diferenças, no meu ver, a gente não tem muito como ter certeza, mas no meu ver está relacionado à concentração de idosos populacional né, nos diferentes países, e que na Itália a gente tem uma densidade populacional maior, com uma proporção de idosos na população muito maior. Enfim, basicamente é isso a impressão que eu tenho em relação ao porquê mais o idoso. Né? Não sei se você quer complementar, se acha que tem alguma coisinha aqui. Perfeito, e aqui a gente vê, né, uns 35 óbitos que nós tivemos até o momento,
a grande maioria foram esses acima de 60 anos, né? E o que chama atenção em alguns casos, Marcelo, isso eu queria alertar para todos, a evolução, né, no Covid, né? Às vezes o paciente vem até o quarto, quinto dia, às vezes com sintomas muito frustos e depois tem uma deterioração clínica muito rápida. Isso é importante para quem tem, isso não é só nos idosos, mas especialmente nesse grupo onde a gente tem que estar mais atento, observar muito de perto a evolução nesses pacientes. Então você que tem pai em casa, mãe, avô, fique muito de olho, porque assim, às vezes o idoso pode estar com uma síndrome gripal muito leve, febre baixa, etc., mas a coisa pode evoluir muito rápido. Então, quais são os sinais assim que você sugere que a gente tem que estar mais atento, Marcelo, para orientar o familiar e falar assim, agora é a hora da gente procurar um pronto atendimento e levar o idoso? A gente, mais do que nunca agora, a gente tem que ter uma monitorização muito atenta a sinais clínicos, justamente por conta da epidemia. Está todo mundo mais recluso, os acessos está sendo sugerido para a população, né, que o acesso seja limitado, ou seja, que aquelas pessoas que têm poucos sintomas tentem mais à distância, conversar com seus médicos, enfim. Obviamente que na dúvida é sempre orientado que as pessoas tenham uma avaliação médica, mas a minha grande preocupação acaba sendo essa, ou seja, uma doença que muitas vezes ela chega a ficar 4, 5 dias com sintomas muito a menos e de repente ela pode piorar. Eu acho que para o idoso em geral, o principal sinal de alerta acaba não sendo muito a febre, porque o idoso já não é um paciente que habitualmente faz febre, mas eu acho que no idoso a gente tem que ter atenção à respiração, né, a questão respiratória. E às vezes para o leigo é um pouco difícil isso, né? Porque às vezes você está com o nariz entupido, as pessoas referem que estou com falta de ar. Mas é importante diferenciar bem. O que a gente considera como uma falta de ar? A gente considera um aumento da frequência respiratória. Então, quando você olha para o idoso, você percebe que ele está respirando com uma frequência mais alta do que o normal. Você percebe, às vezes, a barriga, né? Ele utilizando o abdômen para respirar. Ou a gente percebe ele se cansando mais para fazer atividades que habitualmente ele não tinha cansaço, como deslocamentos pequenos, às vezes trocar de roupa, enfim, levantar e sentar. Então, às vezes até em último caso você percebe a gente chama de uso da fúrcula aqui, né? A retração de fúrcula, ou seja, o esforço respiratório. Na hora que a pessoa vai respirar, ela faz um esforço que aqui demonstra, às vezes um pouco de batimento de asa de nariz. E tosse, obviamente. Isso junto com tosse, porque a pneumonia provocada pelo corona, ela tem uma característica de fibrose, né, assim, muito importante, de infiltrado intersticial, que provavelmente também cursa com tosse. Então eu acho que a gente olhar para a questão cansaço e falta de ar é fundamental. Agora, óbvio, tem idosos e tem idosos. Então, idosos saudáveis, idosos com perfil mais de independência, ou seja, pessoas que contactuam melhor, que são mais ativas, é mais fácil você ter esse olhar. Agora, idosos que contactuam um pouco, idosos demenciados, que têm um nível de contato e convivência diminuído, aí a gente tem que também ter atenção para a sonolência excessiva, não acordar, né? Enfim, diminuir o apetite, enfim, são outras questões aí indiretas que também podem ajudar nessa questão. Mas eu acho que o principal é o respiratório, Daniel. Perfeito. E algumas perguntas, o TPC 84 tinha perguntado lá atrás, nós vamos voltar nesse tema da vacina de influenza, então vou deixar um pouco mais para frente. Outra pergunta aqui é se a tosse é com ou sem secreção. Normalmente no Covid a tosse é seca, né? Essa é uma característica bem comum no corona. Não é, claro, na medicina a gente está falando que é mais habitual. É fundamental vocês, né, entenderem o que o Dr. Marcelo falou agora.
essa sensibilidade que nós médicos temos ao avaliar um paciente idoso para tentar compreender que ele está evoluindo de uma forma pior, óbvio que isso é nós que faremos, mas vocês que estão dentro de casa têm que tentar aguçar um pouquinho esse perfil de sensibilidade, né? Tentar observar se ele está um pouquinho mais cansado. Como a gente está reiteradamente cobrando que as pessoas realmente fiquem em casa, não podemos também perder esse timing da hora de levar o idoso a um pronto atendimento ou não. Tá? Então, estejam muito atentos a esses sinais de piora. E o que o Dr. Marcelo falou, a grande característica é sim a falta de ar, né? A dificuldade para respirar, a respiração um pouquinho mais prolongada ou maior frequência respiratória, que isso talvez você em casa pode conseguir perceber. Eu acho, só complementar, mas assim, é perfeito. Na grande maioria das vezes ela se inicia com uma tosse crônica, mas assim, tem idosos que já são secretivos por natureza, com alto risco de broncoaspiração, né, demenciados, ou seja, que às vezes ao deglutir, aquela deglutição já não é adequada e parte dela vai para o pulmão. Então, assim, a gente não pode também se ater ao detalhe, né, dos sintomas e perder o tempo de tratamento, né? Então, isso é importantíssimo. A variabilidade de sintomas que a gente está vendo, cada dia que passa, a gente percebe mais sintomas, né, aparecendo. Então, outro dia eu estava discutindo com um colega, vários pacientes meus falando que estão com alteração de gustação, alteração de odor, que são coisas teoricamente que não são descritas, que podem acontecer em N quadros respiratórios, mas que podem estar acontecendo também no quadro do corona. Então, assim, os principais são tosse, mialgia, dor no corpo, cefaleia, dor de garganta, nariz entupido, coriza, mas diarreia um pouco, né? 5, 6% dos pacientes têm apresentado diarreia, mas a gente tem que estar atento a tudo, porque a verdade é quando a gente não está fazendo os exames, que é o que a gente poderia, se a gente tivesse disponibilidade, a gente vai provavelmente deixar, né, muito a desejar em termos de diagnóstico. Então, todo cuidado é pouco. E aí, o exemplo na prática, a doutora Thaís, né, nossa colega, falando que ontem internou um idoso que evoluiu com febre 12 dias, o estado geral era ótimo, e a imagem piorou muito nos últimos 5 dias. Então, aquilo que a gente falou, né, cuidado, o corona é bem traiçoeiro. O que nós estamos, que eu pelo menos estou vendo isso, como ele é traiçoeiro, como o paciente vem com uma boa evolução e de repente deteriora rápido. Então, atenção máxima, atenção máxima. O que você acha, meu filho? Eu acho, é muito isso. Eu acho que assim, falar um pouquinho da minha experiência pessoal, mas é isso, essa importância do contato médico frequente, né, do relato das informações, especialmente quando as pessoas elas estão reclusas, isso faz todo sentido, porque é isso, de um dia para o outro as coisas podem mudar e assim, o que a gente menos quer é não ter tempo de agir, né? Ao mesmo tempo não adianta todo mundo ir precocemente ao hospital, porque a gente sabe que aqueles que não tiverem corona e que tiverem outros problemas vão acabar tendo um maior risco de se contaminar. Então, não adianta, a gente estar diante de uma situação única. A gente talvez nunca tenha vivido, né, uma realidade como a que a gente está vivendo agora. Então, assim, eu tenho falado, eu estou o dia inteiro no telefone, respondendo, atendendo, mandando notícias, querendo saber, porque assim, cada minuto é importante para a gente ter essa certeza. Marcelo, você tocou num ponto assim, fundamental. Eu sempre falo assim, ter um médico próprio, isso na geriatria é uma coisa muito enraizada, né? O paciente tem o seu geriatra e normalmente a relação médico-paciente é muito entrelaçada, muito boa. E eu falo para os meus pacientes, porque a gente faz cardiologia às vezes preventiva, atendo paciente jovem, 30, 35, falo assim, ó, por agora eu tenho algumas preocupações, mas daqui 30 anos eu vou estar te conhecendo. Quem tem um médico de família, um médico próprio, vive mais. Os estudos mostram que a mortalidade é menor. E aqui está um caso escarrado, né? O paciente hoje
depende desse contato próximo com o médico, ainda mais nessa questão que está recluso, né, do isolamento. Então, a geriatria traz muito isso e eu gosto de passar isso para os meus pacientes. Eu deixo o WhatsApp, eu abro esse canal de comunicação, a gente tem que estar do lado do paciente. Nesse momento não dá para tirar o olho e também não dá para mandar ir no pronto-socorro a qualquer hora. É fundamental, Dani. E não deveria ser só na geriatria, né? Isso tem que começar antes, você sabe bem disso. E acho que quanto antes começar, mais as pessoas têm esse vínculo. Claro, às vezes demora para encontrar a pessoa, né? A relação médico-paciente ela não é simplesmente, né, algo assim fácil, mas eu acho que quando você encontra, você tem que cultivar isso, porque saúde é fundamental. E acho que agora a gente tem que tocar num ponto importante, que é a questão do isolamento, né? Como é difícil, né? Acho que ninguém de nós não vivemos isso antes, então eu sempre fiz o que é isolamento físico, não social, né? Esse termo isolamento social não me agrada, porque isolamento social, sim, parece ser muito danoso. Isolamento físico, a gente vão ter alguns caminhos a driblar, né, para que não vire um isolamento social. Isso no idoso me parece algo muito mais delicado, Marcelão. Ajuda a gente aí, como que dá dos nossos, né? Como contribuir para que o idoso não... Você imagina uma senhora que vai fazer, por exemplo, 90 anos, você tem que explicar que ela não pode dar um abraço na neta, na bisneta, numa filha. É muito difícil. Como é que a gente pode ajudar as pessoas, Marcelão? Só quero que as pessoas dêem um cliquezinho aqui, um like. Eu estou vendo um monte de gente bacana entrando aí, mas ninguém dá um coraçãozinho para a gente ver que está gostando. Poxa, eu vou ficar mais feliz aí se o pessoal... A gente saber se está no caminho certo. Né? Exatamente. Fala se está ruim, se está bom, aí, para a gente saber o caminho. Brincadeiras à parte, Dani. Assim, o isolamento social ele já é algo... que no processo de envelhecimento a gente já tem que lidar, né? Infelizmente por uma questão natural, né? O idoso ele acaba tendo que lidar com muitas vezes a perda do cônjuge, muitas vezes, né, o filho distante, trabalhando, constituindo a família. E às vezes quem une isso são os netos, né? Enfim, a família, os encontros, os eventos. E realmente, quando a gente fala de isolamento social, ela é difícil para nós jovens, mas ela é 3 vezes mais difícil, 10 vezes mais difícil para o idoso, né? E, só que, assim, ele tem um motivo, né, o isolamento social. Mas ele também tem um limite, né? E o limite, na minha opinião, tem a ver com psíquico e fisiológico, na verdade, né? Então, enquanto esse isolamento não está trazendo nenhum tipo de malefício do ponto de vista psíquico e fisiológico, ele deve ser mantido à risca. Por quê? Por um simples fato: 99,9% das pessoas jovens que adquirirem a doença não vão padecer dela, né? E os idosos têm um risco, né, muito maior do que os jovens. Então, se a gente for né, bastante claro nessa questão do isolamento social, a gente vai diminuir a chance dos idosos, especialmente os idosos, adquirirem essa enfermidade. Mas, por outro lado, o idoso não pode ficar sozinho se ele tem uma necessidade de ter algumas pessoas... né, às vezes os idosos têm demandas, né? Ele sozinho não consegue se cuidar. Então, quando isso acontece, a gente não tem alternativa. O que a gente tem que fazer aí nesses casos, na minha opinião, é minimizar ao máximo os fluxos dentro da casa, dentro da residência, e fazer com que essas pessoas que saem e entram tenham o maior cuidado possível e aí façam um isolamento físico, que é o que você mencionou. Ou seja, o ideal seria que a gente não tivesse, mas a gente entende, né, que tem esses limites, então o isolamento físico também pode ser uma alternativa. Então o cuidador, o familiar, o amigo, enfim, o ente que precisa estar perto daquele idoso, mas que eventualmente precisa sair,
precisa ir no supermercado, enfim, precisa fazer alguma coisa fora de casa, ele tem que ter um super cuidado. E esse cuidado, para mim, assim, ele quanto mais exagerado, melhor. Né? Não tem o certo. Né? Então, o ideal seria que a pessoa ao entrar em casa deixasse a roupa da rua num cantinho, que não colocasse o sapato que anda na rua dentro de casa, que ele fique num cantinho ali na área de serviço, que a pessoa pudesse se higienizar, que na porta ela tivesse um álcool gel, uma pia para fazer um água e sabão, assim, lavar bem as mãos, que ela possa eventualmente tomar até um banho e ter a roupa, por exemplo, os funcionários ter a roupa de trabalho na região, né, dentro da casa do idoso. Isso seria o ideal. Por quê? Porque essa é a melhor forma que a gente tem. Agora, obviamente, o idoso que precisa de alguém, e a gente vai ter que cuidar. Então, acho que tem que ter essa responsabilidade do jovem, né? Especialmente o jovem que não tem alternativa de não ter contato, né? De não ter como não ter contato com o familiar. Mas o quanto mais a gente puder, melhor. Perfeito. Algumas perguntas. Lá atrás me perguntaram sobre cardiopatia hipoplásica do VD, se tinha algum risco. Sim, é uma paciente de 10 anos com uma cardiopatia congênita, como a cardiopatia hipoplásica de VD, tem um risco maior, sim. Outra pergunta que o TPC está perguntando, idosos com sangue ó são menos suscetíveis, verdade ou mito? Assim, saiu alguns estudos falando sobre tipo sanguíneo e sempre sai essa relação do tipo sanguíneo com suscetibilidade de doenças. Não vale. Assim, o risco que se atribui ao tipo sanguíneo, para mim, são meros achados casuísticos. Então, não tem, assim, é um idoso, o risco é maior. Não será o tipo sanguíneo que vai protegê-lo. Isso é importante entender. Pode até, em larga escala, ter alguma situação, mas não é mais mito. A gente vai ver muitos estudos, a gente vai ver muita informação até o final da epidemia, ou do surto, né? Porque ela não vai acabar, infelizmente, ela vai só... Né, eles são cíclicos, mas no final desse surto, com certeza, a gente vai perceber tudo isso que a gente está vendo de novidades científicas aparecendo. Mas a verdade é que tudo muito precoce para a gente tomar uma decisão. E aí, eu estou vendo algumas perguntas interessantes, que assim, os colegas médicos idosos, né, eles têm sido recomendados a ficar em casa, conforme todas as outras pessoas. Então, a gente tem vários exemplos de colegas, por favor. Meu pai, inclusive, né, médico idoso, e orientei, falei, pai, não dá mais para trabalhar, agora é hora de ficar em casa, e depois, na hora que acalmar, a gente volta, mas não tem sentido. Na verdade, assim, eu tento comparar com alguma situação aleatória do tipo violência, né? O que faz você se precaver em momentos de violência, em termos de sair na rua de madrugada, sair com, sei lá, com coisas que chamam a atenção, dirigir de janela aberta, essas coisas. O que faz você não fazer isso? A gente sabe que quando você não toma esse cuidado, aumenta o risco, aumenta a chance de você ser assaltado, aumenta a chance de você ter um problema. E aqui a gente está diante de algo matemático, né? Se eu estou diante de uma doença que pode matar até 15% dos idosos, com as suas especificidades, assim, não faz sentido a gente ficar discutindo quem pode e quem não pode, se pode ou não descer para dar uma andadinha em volta ao corredor, ou se não, em volta ao quarteirão, ou se não pode, se pode ou não ir ao supermercado ou não. O ideal é que a gente minimize ao máximo. Mãe, pai, se preciso, eu vou fazer supermercado para vocês, eu prefiro que vocês não saem. Ou seja, quando não tem alternativa, porque tem idosos que não têm filhos, que não têm... Bom, aí todos os cuidados são poucos, né? São pouco para a gente ter esse zelo. Mas a verdade é que o ideal seria que a gente falasse não para todas essas perguntas, entendendo que elas têm o seu custo, elas têm o seu risco, né, também. Não adianta, temos que fazer algumas escolhas nesse momento, né? São duras, mas é o peso, né, do risco-benefício. Outro ponto importante que a Thaís, para a gente comentar um pouco sobre as reações gastrointestinais
que estão aparecendo. Nos idosos, acho que não só nos idosos, né? Nós estamos vendo alguns casos de dor abdominal importante, até simulando um abdômen agudo inflamatório. E aí, a hora que o paciente faz a tomografia, pega um pouquinho do tórax, o tórax está com sinais. Então, assim, a diarreia pode ser uma manifestação? Pode. Dor abdominal pode ser uma manifestação do corona? Pode também. Claro que o mais comum e clássico é febre e tosse, mas a gente sim está observando algumas situações importantes de dor abdominal e diarreia, e a hora que vai investigar um pouco melhor é o corona, né? Marcelo, acho que tem muita pergunta sobre vacina, sobre a influenza, então acho que é um ponto importante, hora de tomar, não é? Quais os cuidados para o paciente ir até pegar uma fila, aglomeração, acho que aí o bom senso vai ter que entrar forte, eu quero que você fale um pouco disso, por favor. Não existe nenhuma dúvida de que a vacina é necessária. Anualmente, eu digo isso, todos os idosos deveriam tomar a vacina da gripe anualmente. Por quê? Porque anualmente a gente tem novas cepas, novos vírus, influenza, que estão circulantes e que devem ser adquiridos, essa imunidade, através da vacina. O problema da vacina da gripe são vários. Primeiro é que as pessoas sempre associam a vacina da gripe, às vezes, a sintomas respiratórios, virais, frustros, então tem muita gente que não gosta por conta disso. Mas por que ela é importante nesse momento da pandemia? Ela é importante porque a influenza também tem uma alta mortalidade dentro da população idosa. E isso não é de hoje, isso já é desde sempre. A influenza mata anualmente. Se a gente pegar anualmente com a influenza mata, ela bate longe o que está acontecendo hoje com o corona, né? A diferença é que ela mata um pouco todo ano, né? E por isso que a gente sempre estimula anualmente que as pessoas tenham esse cuidado. Agora, proporcionalmente, né, se você pegar 10 idosos hoje, né, 20 idosos hoje, e inocular neles a influenza, e em 20 idosos inocular neles o corona, eles vão morrer mais pelo corona do que pela influenza. Agora, então não faz sentido para você dar a vacina da gripe, você abrir mão de todo esse cuidado para o corona que a gente está sugerindo para as pessoas. Então, hoje começou a vacinação no posto de saúde. Então, assim, não faz nenhum sentido você ir lá fazer fila, ainda mais enquanto idoso, né? No posto de saúde, com 500 pessoas na fila, o quarteirão lotado, correndo o risco de ser infectado por outras pessoas jovens, né? Então, qual é a minha orientação? A minha orientação é que as pessoas tentem sim buscar a vacina, mas que essa vacina não deve ser tomada a qualquer custo e de maneira rápida e ligeira. Ou seja, existem alguns postos de saúde que até estão oferecendo vacinar os profissionais, vacinar os pacientes, os idosos em casa, né? Drive-thru. Um drive-thru, mas óbvio, a gente não tem infraestrutura para isso. Mas a tendência é que com o tempo a gente consiga. Hoje drogarias vacinam para influenza. Então, hoje, por exemplo, uma senhora me referiu, olha, doutor, eu moro numa casa, coloquei minha mãe dentro do carro, eu e ela saímos, paramos na frente da Drogazil, a Drogazil estava vazia, aí veio a mulher e deu a vacina para ela dentro do carro. Ok, exato. Plausível, exato. O que eu orientei ela é assim, se você chegar na frente da Drogazil e tiver aquele mundaréu de gente, você sai, não vai. Mas também não sei se precisava já ir hoje, entendeu? Então, perfeito. A minha sugestão é espera, né? A gente tem uma impressão do que vai acontecer, né? A gente imagina que em 3 a 4 semanas os casos podem chegar a algo muito parecido com o que está acontecendo na Itália. E a verdade é que se a gente não tentar fazer isso hoje, né, nesses próximos dias e nos últimos dias, como a gente tem sugerido, existe uma grande chance de a gente ter muitos idosos padecendo de corona. Então não faz sentido você atrasar 1, 2, 3, 4 semanas a vacina da gripe. Para quem está seguindo à risca o isolamento social, ok, né? E aí acho que com o tempo vai diluindo, as pessoas vão sendo vacinadas e vai surgindo a oportunidade das pessoas tomarem vacina sem se expor a esse risco, né? Não, perfeito. E se a pessoa está confinada, isolada,
ela também está se protegendo dos outros vírus respiratórios. Então, calma, ela também está se protegendo contra a influenza, inclusive. E, então, o risco de se pegar uma fila com vários idosos é infinitamente maior nesse momento. Então, com calma, vamos diluir a coisa. Olha que pergunta boa aqui, ó, para você, Marcelão. Boa noite, doutores. Os profissionais cuidadores devem usar máscara quando estiverem em contato com os idosos? E aí? Sim, sim, minha sugestão é, talvez ele não tenha pegado desde o começo, mas eu não falei de máscara especificamente. O que a gente tem que pensar? Existe provavelmente, a literatura está acenando para isso de uma maneira muito clara, e a única justificativa para a dimensão que o corona atingiu é que existam muitas pessoas pouco sintomáticas ou assintomáticas que carreguem o vírus consigo, né? Então, é por isso que a gente está sugerindo todo esse cuidado, porque existe uma grande chance de pessoas do seu lado, que convivem com você, de na sua casa, Daniel, assim como na minha casa, as pessoas possam adquirir o vírus sem ter os sintomas típicos que a gente enxerga, que a gente vê na literatura. Então, especialmente para as pessoas que estão se locomovendo e que ainda saem, que voltam, o ideal seria que essas pessoas tivessem o máximo cuidado. E esse máximo cuidado implica em higiene com a mão, água e sabão, álcool gel o tempo todo, antes do banheiro, depois do banheiro, antes de manipular alimento, depois de manipular alimento, trocar de roupa quando chega na casa, de preferência, tirar o sapato e roupa da rua e colocar uma roupa do trabalho, às vezes se pudesse a possibilidade de tomar banho, e máscara, luva, se possível, tudo que você usar, quanto mais melhor. Agora eu estou falando dentro de casa, né? Enfim, agora se o idoso não tem quem ajude ele precisa sair de casa por algum motivo, não tem alternativa, também sugiro que ele use luva e use máscara fora, né, do ambiente de casa. Mas o ideal seria que ele não precisasse fazer isso. Hoje até me perguntaram uma coisa interessante, eu vou aproveitar até para responder, Daniel, se me permite. Claro. Um filho de um paciente falou, mas doutor, e a preocupação com a alimentação? A gente pode, através da alimentação, transmitir? Pode. Da mesma forma que você pode, através de um toque de mão, de coçar um nariz e depois cumprimentar a pessoa, encostar a mão no olho, ou tá falando e vai um guspinho, ou espirra e tosse e vai um perdigoto e contamina, a pessoa que manipula um alimento e ela está contaminada, ela pode. Então, teoricamente, óbvio, o objetivo de falar isso não é assustar, mas até o delivery hoje de alguma forma é comprometido, porque se você não sabe quem exatamente está manipulando seu alimento, se ele não está usando os cuidados, a gente corre esse risco. Agora a gente tem que tomar cuidado, porque assim, a gente nunca vai estar 100% protegido. Né? Então assim, vamos para o 99,9%. Né? Então se você puder fazer sua alimentação dentro de casa, se você puder minimizar esse entra e sai. Agora, óbvio, especialmente com idosos multimórbidos, com mais de 80 anos, mas também entre 60 e 80 que tenham doenças, muito mais neles do que nos idosos saudáveis que não têm essa demanda. Mas o ideal é todos, né? Acho que é isso. Aqui uma pergunta da Flávia. Na mesma casa pode ter uma pessoa contaminada e as outras não? Ou elas estariam assintomáticas? É difícil saber, Tem um estudo que estava sugerindo, eu acho que nos Estados Unidos, que os médicos fossem dosados semanalmente, os médicos que estão na ativa, né, que estão lá no front, justamente por conta dessa chance deles carregarem né, de forma assintomática, como qualquer pessoa, a doença. Então, teoricamente, eu acho pouco provável que existam pessoas assintomáticas dentro de casa e um idoso assintomático. Eu acho que o idoso vai tender a manifestar algum sintoma. Agora, a gente tem que considerar tudo, né? Então, e considerando tudo, qual a minha sugestão? Se não pode haver o isolamento social do idoso, que exista pelo menos o isolamento físico dentro da residência, especialmente se alguém tiver sintomas mínimos de resfriado, que é colocar num quarto, né? Enfim, deixar isolado mesmo, que é o que muitas pessoas estão fazendo, né? Ou seja, tem alguém que começa com sintomas, a família lá já estava em contato com essa pessoa nos últimos dias, ela vai para um quarto,
se possível, né, se existe essa possibilidade, fecha o quarto e ela só tem acesso ao quarto e talvez um banheiro ali dela e todas as outras pessoas ficam fora, né? Enfim. Você vê como é Difícil, difícil a gente conter. Como você falou, a gente não vai conseguir abraçar e evitar de todas as portas como entra, mas a gente tem alguns cuidados que a gente tem que ter para não descambar de vez. Né? Aqui a Bruna perguntando, a máscara cirúrgica atende ou precisa ser a N95? Eu acho que se trabalha com, se algum cuidador, algum profissional de saúde que trabalha com idoso, o ideal seja a N95, né? Mas de uma forma geral, populacional, a máscara cirúrgica, né? É o que temos. A gente sabe que também a gente está tendo um problema de não ter esses materiais de proteção nos hospitais, então os próprios médicos às vezes ficam carentes de novos, porque não está chegando, né? Todo mundo está querendo comprar, todo mundo nessa angústia de se proteger acaba comprando. Então eu acho que máscara normal já vai ajudar bastante. Se aquela pessoa tiver disponível uma N95 e ela for realmente uma pessoa que vai e vem, que cuida de idosos, que está... Né, como eu, médico, eu às vezes tenho que ir na casa do paciente e ver um paciente que está passando mal em casa, né? Enfim, às vezes eu vou, especialmente porque idosos não estão passando mal só de corona, eles estão passando mal de outras coisas. Eu faço visita domiciliar, então eu chego, teoricamente eu vou usar uma máscara N95, né? O ideal, né? Enfim. Outra, que de novo falou assim, e quando o idoso é teimoso e não escuta? Bela questionamento. Eu acho que isso talvez seja a norma, né? Não seja a exceção. Grande dificuldade, exato. Porque a grande verdade é que todos nós nos julgamos mais aptos do que qualquer outra pessoa para tomar as decisões melhores para a gente, né? Hoje eu conversei com um paciente que os pacientes me ligam muito perguntando, né, isso. Doutor, mas o que eu faço? Eu vou, não vou? Meu chefe pedindo para eu ir? Enfim, e aí o que eu digo para as pessoas é assim, você só precisa entender que essa decisão, ela não depende, ela não é só uma decisão pessoal, né? Você tem familiar, eu sei que o emprego pode ser importante para você, especialmente com mais de 60 anos, né? Especialmente, né, com o risco depois de eventualmente até perdê-lo e tudo mais, mas existe uma questão aí que é saúde, né? Então você tem que compartilhar isso com a sua família, você tem que compartilhar com seus filhos. Mais do que nunca a gente tem que ter a conversa e poder conversar uns com os outros para tomar as melhores decisões. Porque do médico vai sempre partir a sugestão de evitar ao máximo, né? Porque é mais seguro. Pessoas questionando um pouquinho que não tem nada nas farmácias, máscara, etc. Realmente, a gente está convivendo com uma situação muito difícil. Por isso que pro vírus, para você adquirir a doença, precisa haver um contato. Então, por isso que ainda lavar as mãos com água e sabão e evitar o contato Sim. próximo, não tem nada melhor e mais eficaz que isso. Sim. Independente de máscara. Eu vou dar um exemplo. Acho que é legal a gente falar um pouco da gente, porque as pessoas perguntam, pô, mas e vocês, né? Assim, a gente tenta ficar, na medida do possível, mais em casa, mas a gente tem compromissos de trabalho e que às vezes exigem da gente, enfim, os pacientes doentes precisando da gente. E eu preciso sair na rua também para fazer compras, né? Assim, também, então, assim, hoje, por exemplo, eu fui no supermercado e você entra no supermercado e você vê pessoas com máscara e com luva, especialmente idosos, mas também jovens, e você pessoas sem nada. Eu não fui com máscara, não fui com luva, mas estava com meu álcool gel. Então, o que eu faço? A gente médico, a gente já tem esse hábito, né? Então, a gente que trabalhou muito em pronto-socorro, atendia muito influenza, você tem esse hábito de estar o tempo todo higienizando a mão, de não ficar coçando o olho, de não ficar colocando a mão no nariz, né? Então, você se policia e você sempre, depois que você acaba a compra, no final das contas você se higieniza bem, enfim, e garante essa higienização e tenta alguma distância. Eu ouso dizer que é um tanto quanto angustiante no supermercado, né? Assim, eu não me sinto bem, assim, porque eu fico me preocupando em ter uma distância com as pessoas, porque você não sabe quem pode e quem não pode. As pessoas passam falando, puxa, você viu, o primo testou positivo. E aí, assim, todo mundo fica muito assustado, mas, enfim, somos jovens, enfim, eu preciso comprar comida para minha casa, preciso comprar comida para casa dos meus pais, preciso tentar, né, enfim,
de alguma forma. Então, eu acho que é importante a gente ter o máximo de cuidado possível em todas as circunstâncias. A Vânia Pavan, que é uma querida amiga minha, perguntou sobre se é bom tomar vacina para a gripe agora. Como a gente falou sobre isso, Vânia, assim, sendo do grupo de risco, é bom. Se agora, talvez. Ou seja, se for pesar o risco de sair de casa e pegar alguma aglomeração, uma fila, etc., talvez dê para deixar para algum dia depois. Mas que tem que tomar, não tem a menor dúvida da importância. Só pesar como e quando, tá? Acho que é tudo. Esses cuidados são claros. O Fábio aqui está perguntando se um morador do condomínio teve um caso. O que a gente orienta para os funcionários? Os funcionários deveriam estar com álcool gel lá dentro. A gente deveria limitar o contato com os funcionários, né? Na maioria das vezes eles ficam numa guarita. Então eu acho que esse contato deve ser limitado. Acho que as exceções são talvez as pessoas da limpeza, né? E aí o pessoal da limpeza ele vai estar sempre paramentado, já deveria estar assim habitualmente, né? Então o ideal é que a gente minimize todos os tipos de contato. E a gente precisa entender o que é um contato. A gente considera um contato próximo, assim, tete a tete, pelo menos 15 minutos sentado, conversando numa distância menor do que 1 metro e tal. Então, assim, você no supermercado, passando por uma pessoa a 1 metro, ou o morador que teve o caso passando a 1 metro do porteiro, não faz sentido, né? Assim, você ficar preocupado e achar que agora você tem que isolar o porteiro. Então, idealmente é que a gente tenha essa percepção de distância e de cuidados, né? Acho que isso é o mais importante. Me perguntou assim, minha amiga, paciente, está em Vegas, corre o risco de voltar para São Paulo. Falou assim, a coisa lá também está bem complicada, ainda mais em Vegas, né? O estado da Califórnia está absolutamente tomado pelo corona, né? Então corre o risco lá, corre o risco aqui, situação difícil. E outra dúvida aqui, posso substituir o álcool gel por água e sabão e para limpar a casa usar a água sanitária diluída? Perfeito. Né? Aliás, para limpar a casa pode usar desinfetante, veja, né, hipoclorito, tudo isso funciona. E água e sabão sempre, né? Sempre. Água e sabão sempre. As pessoas às vezes buscam muito álcool, né, assim, para desinfetar, mas assim, a maioria dos desinfetantes tem algum grau máximo de né, enfim, não precisa ser só o álcool, né? Eu acho que, enfim, acho que é importante desinfetar, né? O importante é higienizar sempre. Olha que pergunta interessante da minha amiga. Crianças que têm algum tipo de síndrome é grupo de risco. Para quem não sabe, o Dr. Marcelo tem um projeto fantástico, né? Porque hoje os pacientes, as pessoas portadoras de síndrome de Down envelheceram, né? Hoje as pessoas têm síndrome de Down, pacientes portadores de síndrome de Down idosos, e o Dr. Marcelo tem um grande projeto com isso. Então acho que ele sabe muito bem falar. Marcelão? A gente tem que individualizar muito, porque as síndromes, né, especialmente as síndromes genéticas associadas, existem diversos tipos de síndrome, algumas que cursam com um aumento de risco e maior chance de infecção, o que inclui essas crianças e até adultos, idosos com a síndrome, né, no grupo de risco, mas tem, por exemplo, tem muitas pessoas, inclusive com síndrome de Down, que não tem nenhum tipo de comprometimento imunológico. Eles têm as suas especificidades, sim, que fazem com que a gente tenha uma atenção especial, assim como cada síndrome. E os pacientes com déficit intelectual, né, em geral, né, então portadores de paralisia cerebral ou com déficit intelectual mesmo de nascença, de não ter desenvolvido bem o intelecto no decorrer da vida, enfim, todas essas pessoas podem ter mais dificuldades de higiene e tal. Isso exige um reforço, mas nem todas as crianças com síndromes lato sensu necessitam de cuidados especiais. Aí é individual. O Ed está perguntando se tem o risco na utilização do elevador. Sim, Ed, é um grande ponto de contaminação. Aqui, provavelmente, no meu prédio, só pessoas da mesma família usam o elevador, né? Se outra pessoa se parar o elevador, espera. E é um local onde todo mundo põe a mão e encosta. Então, usou o elevador, atenção máxima, não encoste em nada ou depois higienização.
E outro ponto importante que me perguntaram, esporte ao ar livre. Puxa, um tema bem importante que hoje rendeu algumas discussões em grupos que eu participo. Por quê? Primeiro, assim, a medicina do estilo de vida, a atividade física é parte do nosso sistema imune, né? Às vezes há uma busca nesse momento em melhorar a imunidade, né, Marcelão? As pessoas querem qualquer coisa que melhore a imunidade. Só que a imunidade é algo que você constrói, né? Você constrói ao longo da vida, de acordo com os seus hábitos. E o esporte está nele. Então, não adianta você tomar qualquer coisa agora para melhorar a imunidade. Você tem que construir uma boa imunidade. Perfeito. Acho que é isso aí. Não tem nada que você vai fazer em 2 semanas que vai resolver esse problema, né? Em relação ao esporte ao ar livre, assim, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte recomenda que não se faça, porque você vai estar saindo do isolamento. Então, esse é um ponto que, de certa forma, eu concordo. Né? Se você me dizer caso a caso, poxa, mas se eu sair 5 da manhã para correr, não vai ter ninguém na rua. Tá, acho que alguns casos individuais, e dependendo do local onde você estiver, pode até ser permitido, entre aspas, né? Mas, assim, para a gente orientar termos populacionais, não sai de casa, faz em casa. Eu usaria um exemplo interessante, né? Que é locais primeiro densidade, onde você está, né? Se é uma cidade grande com densidade populacional alta, é difícil que você consiga sair na rua sem ter nenhum contato, especialmente se você mora em apartamento e você tem uma área comum, né? Você desce no elevador, você pega na grade, no portão que abre, que fecha e tal. Então, acho que você tem que ter um zelo, eu diria que não. Agora, sei lá, tem pessoas que moram no interior, enfim, num ambiente de sítio espaçoso, que para sair das casas eles não precisam enfrentar nenhuma coisa. Agora, assim, eu acho que tem que tudo ser feito com critério, né? Enfim, nesse momento de pressão, eu acho que o ideal é que a gente evite ao máximo tudo que envolva riscos. Vamos lá. Posso te fazer uma pergunta, Dani? Vamos lá. Que eu tenho curiosidade, como geriatra, inclusive, que eu vi alguns estudos falando com relação a riscos de arritmia, com relação a risco cardiovascular aumentado durante a pandemia, que foram observados alguns casos e algumas descrições, relatos. Eu não sei, você sabe me dizer um pouco, só para... Então, vamos lá. Como qualquer outro vírus, a grande maioria dos vírus tem, às vezes, um tropismo para o músculo cardíaco, né? Então, foram observados alguns casos de miocardite, né, que é uma inflamação do músculo cardíaco secundária ao coronavírus, e às vezes simulando até infarto, né? E então, as pessoas chegam com dor no peito, típica de infarto, já chegaram até fazer, por exemplo, cateterismo, não tinha nada, então era uma miocardite. Outra situação importante que é muito arritmogênica, que é a hidroxicloroquina com azitromicina. Então surgiu essa questão, uma potencial combinação que pode melhorar alguns pacientes graves, isso está sendo estudado, mas é muito arritmogênico essa combinação. Então, pelo amor de Deus, já como foi falado, não é para sair comprando nada de hidroxicloroquina, cloroquina para isso será usado nos casos graves e também ficar atento a esse potencial arritmogênico. E outra questão na cardiologia que se falou muito foi a questão dos antipertensivos, né? Alguns antipertensivos se atribuiu a eles o fato de alguns pacientes hipertensos ter tido uma pior evolução. Então não é para suspender nenhum antipertensivo, tá? Losartan, captopril, valsartan, diovan, ometec, então todos, a grande maioria, que é a primeira linha que a gente usa, né? Nós, vocês também, geriatra, lógico, a recomendação é que não se suspenda. Tá? Perfeito. Boa pergunta, Marcelão. Boa. A gente está mais ou menos com uns 46 minutos. Eu tenho medo porque a live em 1 hora ela acaba. Deixa eu colocar um assunto, se você me permite, Dani, que eu acho que é importante. Eu até falei recentemente numa outra live que eu fiz, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da hidroxicloroquina, né? Muita gente indo na farmácia comprar, numa expectativa de que é o remédio que vai salvar. Então é importante que a gente fale para as pessoas que são remédios que a gente está usando em ambiente hospitalar, na grande maioria das vezes, para os casos
de média e alta complexidade, né? Ou seja, que não existe uma indicação formal das pessoas saírem comprando na farmácia e usando para nenhum tipo de prevenção, assim como a azitromicina, né? Eu não sei se você discorda, mas a minha impressão é que Perfeito, o perfeito. olhar é hospitalar. E é muito importante, porque tem pessoas que tomam a hidroxicloroquina para outras patologias e não estão encontrando o remédio. Então, isso a gente precisa de um olhar muito, pleno para isso, porque senão a gente acaba fazendo mal para aqueles que realmente precisam da droga. Eu tenho ouvido, desculpa, eu vou mudar de assunto, mas fica à vontade, Dani, você é o chefe. É isso. Essas 2 últimas semanas elas têm sido extremamente estressantes, né, do ponto de vista para todo mundo, né, porque existe toda uma preocupação econômica também com o que está acontecendo, além de saúde. A gente é médico, a gente vai falar sobre a questão saúde, mas a verdade é que todo mundo tem outras preocupações que não só a saúde, e é isso que dificulta muitas vezes as pessoas fazerem um isolamento social e tal. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, né? Eu queria ouvir de você um pouco o que você tem visto com seus pacientes, você que faz medicina, né, do estilo de vida. Eu tive colegas me ligando, né, preocupados, pessoas ansiosas, né, enfim, falando comigo, achando que estão com sintomas e no final das contas parecem mais, às vezes, sintomas ansiosos do que realmente da doença. Eu queria te ouvir um pouco também e que a gente pudesse junto dar algumas dicas, talvez para acabar a live, dar algumas dicas para as pessoas de como manter o norte nesse momento, assim, né? Perfeito, Marcelo. Então, assim, na medicina do estilo de vida, a gente trabalha muito a questão mente, espiritual, etc. Por quê? Porque eu falo que o paciente é um todo, né? A gente não tem como ficar segmentando aqui é coração, aqui não. E a geriatria é a expressão máxima disso no idoso, né? Então, primeiro assim, muitos pacientes, muitos médicos tendo problemas com quadros ansiosos, pânico, depressão. Então, é hora da gente olhar um pouquinho para nós mesmos. Então, o que eu oriento? Primeiro, tentar traçar uma rotina, né, dentro de casa. Acordou, faz isso, tem horário para tudo, inclusive para os filhos. Evitar se alimentar de muita informação sobre o assunto. Tentar deixar a mente com outras coisas, né? Vai ler um livro diferente, um filme. Procurar meditar. Poxa, meditação, mindfulness principalmente, é tão benéfico, tão valioso. É um momento de introspecção, de respiração, onde você vai realmente deixar um pouquinho as coisas externas. Ser otimista, os otimistas vivem mais. Isso a felicidade é um dos pilares da medicina do estilo de vida. Então, pessoas otimistas, felizes, vivem mais. Então, tentar enxergar o lado bom, né? Poxa, eu tô aqui em casa, tô deixando de trabalhar, mas quantas vezes eu não reclamei que não tinha tempo para estar com a minha filha, com a minha família. Então, assim, pelo amor de Deus, vamos começar a olhar, tentar buscar o lado positivo, apesar da dificuldade. Isso é fundamental, porque se você se alimentar apenas de coisas ruins, agressivas, você vai ter realmente muita dificuldade de enfrentar. Então, a mente começou a buscar sempre a dificuldade, o difícil, desliga, vira a chavinha, vai fazer uma outra coisa, vai pensar em outra coisa, vai fazer uma atividade física em casa, qualquer coisa, mas vamos tentar desligar um pouquinho e trabalhar a nossa mente. Minha irmã psicóloga está atendendo muito médico com dificuldade, com problemas nessa hora. Então, assim, vamos se ajudar, liga para um amigo, faz uma chamada de vídeo, ou seja, as pessoas têm que se ajudar, cara, né? E se ajudar entre familiares também, né? Fundamental. E você, poxa, deve estar passando por isso, né, Marcelão? Sim, eu acho que assim, você está vendo a quantidade de empresas que estão disponibilizando grátis, né, plataformas para jogos, para música, filmes, enfim, TVs a cabo, enfim, a gente está percebendo um movimento também muito legal de bondade, né, isso tudo. Eu acho que isso talvez seja o maior aprendizado, né, a gente começar a olhar um pouco mais para o outro, enfim, entender a necessidade, né, nesse momento de a gente olhar para o outro e estimular que a gente possa fazer essas atividades. Para os idosos tem jogos, tanto, né, plataforma online, quanto jogos simples, palavra cruzada,
enfim, as coisas habituais que a gente tem, né, disponíveis, leitura, filmes, assim, até os exercícios físicos dá para fazer em casa, né, tem um monte de atividades que estão sendo oferecidas. Assim, a gente tem que sair da caixa, literalmente a gente vai ter que sair dessa zona de conforto. Então, se a gente não fizer isso, realmente, Dani, vai ser mais difícil do que lidar simplesmente com a doença, que é o que a gente já faz no nosso dia a dia, né? Perfeito, Marcela. Assim, é muito difícil nesse momento as pessoas pensarem em algo positivo, mas é um exercício também. Perfeito. E eu não tenho dúvida que quando isso passar, as pessoas vão utilizar isso para suas vidas. Poxa, eu vi que teve muita pergunta assim que não deu para responder, né, Marcelão? Mas eu sou super aberto, pode mandar no direct, eu não tenho problema nenhum. Acho que é uma forma da gente agradecer aqui um monte de gente, a Débora, fãzaço dela, a Bruninha da minha turma. Obrigado por vocês terem acompanhado. Acho que muita gente legal, Marcelão, vários filhos de pacientes, muito bacana. Não, e por mais que eu às vezes me questionei, será que vamos falar de corona? Mas eu acho que talvez seja uma forma um pouquinho mais descontraída de dar uma informação sem aquela seriedade que às vezes as pessoas ficam vendo no WhatsApp. Eu acho que espero que a gente tenha ajudado e que vocês possam aproveitar essas informações e tirar as dúvidas, né? Marcelão é meu geriatra de confiança, é um grande amigo, excelente pessoa e obrigado por... Espero que o pessoal tenha gostado, né? Admiração mútua, Dani. Obrigado. Vamos tentar gravar para manter depois para as pessoas, né, essa live. E fiquem à vontade para mandar dúvidas, qualquer coisa. A gente está super à disposição. Quem sabe a gente não faz mais adiante mais um bate-papo. Sobre outros assuntos também, se Deus quiser, melhores do que esse. Vamos. Não sou não tenho tanta destreza assim nessas mídias com a Débora Tonetti, que é a mestre nisso, mas vou tentar gravar, vou deixar disponível aí. Podem me questionar no direct, em algum momento eu com certeza vou responder, tá? Estou sempre à disposição. Legal, Dani. Se cuidem, um abraço, foi um prazer enorme. Até a próxima. Prazer meu, boa sorte, Marcelão. Um abraço. Valeu, você também.